Bem, como vocês estão? Só na bênção do Senhor? Eu convido você a abrir comigo em Lucas capítulo 24. Inclusive, às vezes eu não faço sempre assim, mas a mensagem eu coloco algumas vezes o título. E hoje é Resgatando aquele que desistiu. Queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Você já desistiu de algo? Às vezes você desistiu do seu sonho. Você desistiu da missão que Deus te deu. Você desistiu do seu chamado, desistiu da sua fé. Às vezes acontece isso, por causa de circunstâncias que a gente vive. Você teve até um relacionamento com Deus. Você talvez teve até um encontro com Deus nessa sua caminhada cristã. Mas algo aconteceu no meio do caminho e fez você desistir. Fez você até retornar o caminho que você estava antes. Fez você até retornar até as velhas práticas que você tinha abandonado. Porém, hoje eu quero trazer para você um bálsamo, um caminho, uma restauração sobre a sua vida. Para lembrar o Senhor quer te lembrar através dessa palavra, que mesmo assim, Ele não desistiu de você. Mesmo talvez você desistindo, frustrado, desanimado, machucado por essa circunstância, o Senhor faz de tudo para você retornar o caminho de Deus e a sua missão. Aleluia! Glória a Deus, apesar que a leitura seja grande, mas eu não vou ler de uma vez e comecei a ler de novo. Eu vou ler picadinho para a gente poder lê-la toda e não ficar maçante a pregação de hoje. Amém? Então, Lucas capítulo 24, eu vou ler a partir do versículo 13. Vocês acharam Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diga amém. Está escrito assim, irmãos: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas, olha só o versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas? Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Olha só, eles estavam tristes, desesperançados. Versículo 18, e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm se sucedido nesses dias? Versículo 19, e ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo. Aleluia. Até aí, irmãos, vou fazer uma pequena introdução, como eu já estava falando, sobre a questão de desistir, só para você entender o que estava acontecendo. Jesus tinha ressuscitado. Porém, irmãos, aqui se você for ler desde o versículo 1 aqui, você vai ver o que aconteceu. Jesus ressuscitou no terceiro dia, porém, certos discípulos não tinham visto ainda a ressurreição. Apesar que depois, no meio do caminho, a gente vai ler aqui, ele vai contar, que certos discípulos até ouviram falar de Maria Madalena, que foi lá no sepulcro de Jesus, e viu que Jesus não estava mais lá, e o anjo falou com ela, que olha, Jesus ressuscitou, não procura no meio dos mortos aquele que está vivo. Então, eles ouviram até esse relato, mas não acreditaram. Então, a Bíblia diz que esses dois eram um dos discípulos, não eram os apóstolos. Então, só para você entender, tinha os 12 apóstolos. Mas se você for ver aqui na Bíblia, também tinha os 70 discípulos que também caminhavam com Jesus. Então, eles eram um dos 70. E esses dois desistiram de estar com Jesus, porque na cabeça deles, Jesus não tinha ressuscitado. Na cabeça deles, Jesus tinha sido morto na cruz pelos romanos e acabou a história. Acabou tudo aquilo que eles tudo aquilo que eles acreditaram, depositaram toda a sua fé e confiança nisso, na cabeça deles, foi pura perca de tempo. Então o que aconteceu? A Bíblia diz que eles foram e voltaram para casa, porque esses dois moravam em Emaús.
Então eles decidiram voltar para casa, porque eles estavam desacreditados, porque a Bíblia diz que eles creram que Jesus era o Messias e na cabeça deles não era. Então eles estavam voltando para casa. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus passou-se como uma pessoa comum, e a Bíblia diz que o Deus, Jesus, fez com que não reconhecesse, aqueles dois não reconhecessem Jesus, e passou a andar com eles na volta para Emaús, fazendo-lhe perguntas. Primeiro ponto que eu gosto, irmãos, dessa palavra, porque Jesus, ele poderia muito bem, não sei se você pensa assim, ele poderia muito bem se manifestar como um Cristo ressurreto, de uma maneira poderosa, falar, eu sou o Senhor, eu ressuscitei para aqueles dois. Mas Deus não o fez assim. Jesus não o fez assim por uma condição muito importante. Porque Jesus queria que aqueles dois abrissem o seu coração. Segundo ponto, Jesus apareceu para pessoas simples. Aqueles não eram o protagonista da Bíblia. Aqueles não eram os 12 apóstolos. Eram pessoas comuns que criam em Jesus. Ou seja, olha a importância que Deus dá para pessoas comuns. Você acha, eu não sou pastor, eu não faço isso na igreja, não faço aquilo, eu não sou tão importante assim. Deus dá importância para pessoas comuns, que têm o coração voltado a eles. Deus dá importância para a sua vida, querido, para a sua vida, querida. Mesmo aqueles homens desistindo, Deus, Jesus, como homem ainda, mas ressurreto, ele estava lá para ouvir o coração daqueles dois. Jesus, nessa noite, fala para nós como está o seu coração. Como está o seu coração, filha? Como que está essa frustração? Deus quer ouvir a sua frustração. Porque Jesus, ele fez perguntas propositalmente. E eles até ficaram bravos com o possível andarilho. Só o Senhor não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Porque aquela época era a época de Páscoa, só para você entender, o povo judeu, quando tem festa judaica, e principalmente na Páscoa, todos de todas as regiões vão se reunir em Jerusalém. Então estava todo o povo judeu em Jerusalém. Então era impossível não ter sabido da morte de Jesus, do Nazareno. Então como que você não sabe da questão do Nazareno? Só você que está perdido aí? Mas Jesus fez isso para cutucar. Então, continuando no versículo 20. E como os principais, os sacerdotes, eu vou ver o versículo 19 novamente, para a gente relembrar. E eles lhe perguntaram, quais? E eles disseram, as que dizem respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que as coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Versículo 25. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Até aí, irmãos. Então, olha só. Então, eles abriram o coração para Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus, e falaram tudo o que estava acontecendo. E não sei se você percebeu no versículo 21, eles estavam esperando que Jesus remisse Israel. Às vezes, quando a gente vê a Bíblia, a palavra, abre e lê remisse Israel, o que é isso? Que significa remir Israel? Você tem que ler o contexto de toda a condição judaica. Os judeus, eles têm uma promessa que o Messias vai restaurar Israel com todo o seu povo. Então o Messias ia tomar o poder literalmente político daquela região, político, e reinar sobre toda a terra. Então não é uma coisa espiritual. Os judeus esperavam que um Messias físico em carne viesse naquele momento, naquele dia,
e viesse, tomasse o poder romano e governasse a partir daquele momento. Era assim que eles esperavam que Jesus conduzisse tudo. Para você ter uma ideia, lembra do Domingo de Ramos? Sabe, a gente sempre fala na Páscoa sobre isso, mas a gente tem que parar com isso, a gente tem que lembrar sobre isso. Na Páscoa, quando Jesus entrou lá pela porta, lá, principal, e aí a Bíblia diz que o povo começou a se alegrar e começou a cantar, né? Bendito que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Sabe o que significa Hosana nas alturas? Senhor, salva-nos, liberta-nos dessa opressão. Ou seja, era uma canção judaica, messiânica, esperando que aquele que estava naquele borrinho ia tomar o poder político naquele momento. Então o povo estava esperando esse momento físico, mas não era o momento agora, não era o momento, irmãos, de fazer aquilo. O momento de Jesus era morrer e ressuscitar e salvar aquele que nele crê e não pereça e tenha a vida eterna. Isso era o momento. Mas para aqueles dois e para muitos de Israel, Jesus tinha que fazer aquilo naquele momento. Por que você está falando tudo isso, irmão? Bispo? Porque olha que Jesus falou no versículo 25, eu estou quase acabando, para não ser muito maçante na palavra de hoje. Honestos e tados de coração, para crer tudo o que o profeta disseram. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção que esses dois, ele andava com Jesus. Ele ouvia a palavra de Jesus. Eles testemunharam vários milagres de Jesus. Por isso que eles falaram que Jesus era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, eles reconheciam que aquele homem não era qualquer um, porque eles viram Lázaro ressuscitar. Eles viram o cego ver. Eles viram o coxo de nascença andar. Então eles viram isso, irmãos, eles viram tudo isso. Então eles andavam com Jesus, porém um detalhe, eles não entenderam a mensagem de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus falou, não aparecendo ainda como Jesus, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Ou seja, eles não entenderam a mensagem de Cristo, porque Jesus falou, eu vou primeiro morrer, eu vou primeiro me entregar para as autoridades. Convém que eu seja levantado igual a serpente no deserto foi levantado lá com Moisés. Convém que também o Filho do Homem seja levantado na cruz para morrer por todos. Convém que aconteça isso. Mas a expectativa estava tanto na política, estava tanto naquela condição. Não, ele tem que nos libertar agora, que aqueles homens desanimaram e desistiram da sua missão. E aí, irmãos, para concluir a palavra, como que eu faço para retornar? Que a palavra de hoje é resgatando aquele que desistiu. Qual que é o caminho para retornar a Deus, para retornar à fé, para retornar à missão, para ter aquela vontade verdadeira de servir Jesus, de servir a sua igreja local? Qual que era o caminho, bispo, para eu ter essa restauração? Como é que eu faço para curar? Meu coração se frustrou com a igreja, meu coração se frustrou com homens. Muitas frustrações talvez estejam no seu coração, mas porque você depositou expectativas erradas. Quando a gente deposita expectativas erradas, ou entende a Bíblia de uma forma errada, talvez ensinar a Bíblia de uma forma errada, irmão, nós temos uma grande chance de ser como esses dois, voltando para o lugar de origem, voltando às velhas práticas, voltando à velha condição. Talvez você está vindo na igreja, mas voltou à velha condição. Talvez você tenha vergonha de falar, mas eu voltei, bispo, à velha condição. Mas olha só qual que é o caminho, para terminar o versículo 26, olha só o que Jesus fez. Porventura, ele continuou falando, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Então Jesus estava falando com os dois sem se manifestar. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhe o que eles achavam em todas as escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam. Ele fez como que iam para mais longe, Jesus, e eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu-o, lhe deu, e abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e desapareceram-lhes. Versículo 32.
E disseram um para o outro: porventura não ardiam em nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriam as Escrituras? Olha só, ele falando, qual que é a chave então para os resgate? Qual que é a chave para voltar aquele intenso amor? Qual que era a chave? Simplesmente voltar o que a palavra de Deus está dizendo. Simplesmente voltar o que realmente a palavra de Deus estava dizendo. Não mais focar em expectativas humanas. Não focar em expectativa, que Deus vai fazer isso para mim, que Deus vai fazer aquilo. Não, você precisa aprender a palavra de Deus como ela está falando. Você precisa aprender, amado irmão, e eu sempre falo isso. Quem talvez a maioria das pessoas sabe ler e escrever aqui. Foi gostoso você ter aprendido a escrever e ler? Era tranquilo? Você chegava assim, nossa, eu vou aprender a ler e escrever. Os normais, tá? Os anormais não levantam. Quem fez isso? Né? É uma delícia, né? Apóstolo, é uma delícia ir lá na escola para aprender a escrever. Foi delícia? E isso é o problema do cristão, porque ele quer delícia todo dia. Ele quer sentir as emoções poderosas de Deus todos os dias. E não está buscando o essencial para a vida dele, que dá sustento. Porque o que dá sustento não é ver milagre. O que dá sustento não é ver morto ser ressuscitado, porque aqueles dois viam o milagre. Então o que Jesus estava falando para esses dois: olha, a partir de agora a sua fé precisa ser sustentada naquilo que você tem ouvido da palavra, naquilo que você tem visto na palavra. É a palavra que sustenta, irmãos. Você precisa parar de se iludir. Faz milagre para você, para eu crer, Jesus. Eu só vou crer se essa porta vai ser aberta. Eu só vou crer se haver alguma manifestação. Isso é ilusório. Isso é ilusório, porque pode ter milhares de milagres na sua vida, e você mesmo assim você pode desviar dele, porque você não está sustentado na palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E Jesus, ele queria ensinar aqueles dois, por isso que ele não se manifestou como Jesus. Ele primeiro queria ver as lamentações. Irmãos, abre o seu coração nessa noite. Fecha a porta do seu quarto nessa noite e fala as suas lamentações para Ele. A Bíblia diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai diante de mim, através de orações, através de súplicas e ações de graças, e o Senhor fará e trará paz, que excede todo entendimento, protegendo a sua alma, o seu coração. Então abra o seu coração e fala tudo para Ele. Fala frustração, fala que talvez você não goste do bispo, fala que você não gosta da missionária, fala das suas frustrações, irmãos, fala tudo para Ele, tá? Mas depois, volte à palavra de Cristo, volte a estudar, volte a ter gosto por estudar a palavra, porque ela que vai te sustentar num período difícil, no período mais difícil da sua vida. A sua fé vai ser sustentada através do conhecimento da palavra de Deus. E última palavra aqui: Deus, Ele não força ninguém a nada. Você percebeu aqui que ele ia embora, ele estava caminhando, daí chegou em Emaús, daí a Bíblia diz que ele se fez como ia mais longe, Jesus. E aqueles dois falaram: por favor, fique com a gente na nossa casa, ceia com a gente, mesmo não sabendo quem era ele, ceia com a gente. A Bíblia diz que eles constrangeram Jesus, ou seja, Jesus espera um convite bem claro, que realmente ele possa entrar no seu coração. Jesus espera um convite bem sincero: Jesus, entra na minha casa, por favor, então eu preciso de ti, porque nessa noite Deus te trouxe aqui para restaurar a sua comunhão com Ele, e a comunhão é restaurada através da palavra, e através de uma atitude sincera. Deus ama o seu coração sincero, se lamente com Ele, mas volte para a palavra, e volte a entender, volte a convidar Jesus a entrar no seu coração, porque a Bíblia diz, quando partiu o pão, os olhos deles foram abertos, e falaram um com os outros. Não estava o nosso coração queimando, quando ele abria as Escrituras? Irmãos, que o meu desejo nessa noite, que o seu coração volte a queimar novamente, quando as Escrituras estiverem abertas. Que o seu coração volte a queimar novamente, não somente na denominação aqui, mas dentro do seu lar, no seu devocional,
no seu lugar secreto com Deus. Essa é a profecia de hoje para a sua vida. Essa é a bênção sobre a sua vida. Essa restauração que vai fundamentar a sua fé e que jamais vai vir um período difícil e vai vir um período bom. Você vai ficar de pé em todos eles, porque você entendeu que a palavra que sustenta é a palavra que provê para a glória de Jesus. Aleluia! Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus? Essa era a palavra que Deus queria falar conosco nessa noite. Vou convidar o apóstolo a estar orando, que nós vamos, o resto para o louvor também se posicionar, que ele vai estar orando conosco, a palavra lá da libertação em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.